E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Proteus do VPL, né? Hoje nós daremos início aqui à nossa sétima aula aqui do módulo 2, né? Conforme a gente vem abordando, né, nas últimas aulas, o módulo 2 vem falar aqui da parte de engenharia do Proteus, né, que envolve a instalação, configuração, atualização do Proteus, né, e as ferramentas, né, que trabalham com o Proteus, né. E nessa aula, né, a gente vai trabalhar com a ferramenta TOS DBAX, né. Então a gente, como de costume, né, a gente vai ver um pouco do conceito, né, do que é a ferramenta, e depois a gente vai para a instalação e configuração dessa ferramenta, né, para que o Proteus, né, através dela, possa se conectar lá ao banco de dados, né. Então nas últimas aulas, né, a gente viu lá todo o processo de instalação do SQL Server, né, do nosso servidor. Depois instalamos a ferramenta ManagerJet Studio, que é a ferramenta para se conectar com o servidor do SQL Server, e depois nós criamos o nosso banco de dados, né, o BD Underline Proteus do VPL. Depois nós criamos a nossa fonte de dados, né, o DBC, com as informações lá do banco, né, do servidor do banco, as informações do banco, usuário e senha para poder se conectar com o banco de dados do SQL Server, né? E na aula anterior a gente viu lá a parte lá da instalação do TOTS Licenciado Virtual, né, que é o software da TOTS responsável por fazer o gerenciamento das licenças, né, do software, né, da TOTS, beleza? E nessa aula a gente vai trabalhar a ferramenta TOTS DBAX, né, para que ela possa se conectar através da fonte de dados, né, se conectar lá ao SQL Server, certo? Então nós temos esse mapa mental aqui, né, que nós preparamos, que ele tem como título da aula, né, 2.7, Proteus ferramentas TOS DBAX Top Connect. Como instalar e configurar o TOS DBAX, né, no Top Connect. Então antes da gente ir para a parte de instalação, né, a gente aqui tem um fluxo, né, de como é essa comunicação, né, como é que o DBAX, né, interage aqui, né. Então nas últimas aulas a gente viu lá a instalação do servidor do SQL Server, né, e nós criamos nosso banco de dados, BD Underline Proteus do VPL. Depois nós vimos lá uma fonte de dados ODBC, né, que contém, né, um grupo de informações, né, relacionada ao servidor do banco, né, usuário, a senha do banco, que vai se conectar, né. E agora, o DB Access, né, através dessa fonte de dados aqui, né, que a gente vai usar essa ferramenta DB Monitor, né, para que ele possa, através dessa fonte de dados, né, que a gente vai configurar nele aqui, possa se conectar lá os servidor do SQL Server e, consequentemente, o banco de dados do SQL Server, certo? E assim a gente configurando essa fonte de dados, quando o Proteus vier se conectar, né, na aula lá da instalação do Proteus, a gente vai ver como é a configuração para que o Proteus possa se comunicar com o DBAX, né, e consequentemente acessar o servidor do SQL Server, beleza? Então esse aqui é só o fluxo para você ter mais ou menos uma noção, né, de como é que essas ferramentas trabalham, certo? Então, primeiramente aqui o conceito, né, sobre a ferramenta TOS DBAX, né. O TOS DBAX é uma ferramenta de conectividade que permite conexões a vários sistemas gerenciadores de bancos de dados, SGBDs. Para que o TOS DBAX possa se comunicar com um banco de dados específico, só precisamos informar uma fonte de dados nele, pois ele mesmo já possui drives para cada banco de dados, e dependendo da fonte de dados que informamos, ele se conectará ao banco de dados. Então, conforme a gente viu aí, né, o DBAX, né, é uma ferramenta, é uma interface, né, para conexão com o banco de dados, né. Então a gente configura dentro dele, né, você vai ver lá, né, na parte que a gente for configurar ele, que ele tem, né, umas abinhas, né, com os drives dos bancos de dados que ele se conecta, né. Então basta a gente entrar na aba específica, né, do drive específico e informar lá a fonte de dados, né. Beleza? E assim ele vai conseguir se conectar ao drive do banco de dados, né, e consequentemente o banco de dados que a gente queira, né, o SQL Server, o Oracle, o Postgre, certo? Beleza? Pronto, vista aí a parte conceitual, né, o próximo passo agora é a gente extrair, né, extrair lá o download, né, da pasta do DBAX, né. Conforme eu falei, né, na primeira aula aqui do módulo 2, né, a gente viu lá na parte lá de download das ferramentas tem um link de cada um, né, para você baixar de cada uma dessas ferramentas, né? Então estou considerando que você já efetuou o download, certo? E aqui, ó, aqui eu já extraí a pasta, né? E vou renomear ela, vou deixar apenas aqui para DB Access, certo? Para ficar mais
mais resumido, e vou copiar ela aqui na minha unidade D, né? Você pode copiar aí na unidade D ou na C, né, da sua máquina, beleza? Pronto. Feito isso, a gente baixou, né, fez o download dela, né, e renomeou ela para DBAX, né, para ficar mais simplificado, né, conforme ele mostra aqui, certo? Sempre, qualquer dúvida, né, se for tendo, você vai olhando aqui no mapa mental, né, e vai poder acompanhar, certo? Então, qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é a gente criar o TOS DBAX, né, como um serviço do Windows, né, para quando o Windows subir, né, ele já subir junto com o Windows, né? Então, para que nós possamos criar um serviço do DBAX, a gente tem que criar um atalho, né, aqui do XL DBAX 64, né? Então vamos voltar aqui na pasta, vamos abrir aqui. Pronto, ó. Então nós vamos clicar com o botão direito aqui em cima do executável, né? E vamos criar um atalho, certo? Dele aqui, beleza? Pronto, criado o atalho, aqui ele mostra, né? Agora clique com o botão direito do mouse em cima do atalho, né? Depois clique em propriedades e será lhe apresentada a seguinte janela, né? Dentro do campo destino, né, informe o comando "-install", né? Esse comando "-install" aqui, ele vai criar um serviço do Windows, né? Então nós vamos clicar com o botão direito aqui em cima, clicamos em mais opções, propriedades, e aqui, ó, dentro do campo destino, né, a gente dá um espaço aqui depois de .xe, certo? Dá um espaço e informa "-install". Pode ser tanto maiúsculo como minúsculo, tá? A gente informa "-install", clica aplicar e ok. Pronto, feito isso, o próximo passo agora é a gente executar, né, esse atalho aqui como administrador, certo? E ele vai criar agora o DBAX, né, como serviço do Windows. Então nós clicamos no botão direito, clicamos em executar como administrador, clicamos em sim, ele apresenta uma tela, né, e foi criado um serviço do Windows. Então para que nós possamos conferir, nós abrimos aqui o serviço, né, e vamos procurar aqui por DBAX. Ó, aqui ele já criou, né, ele já está como serviço, está parado, né, ele criou aqui o serviço DBAX, né, 4.2 server, certo? E aqui o tipo de inicialização dele está manual, certo? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar aqui em propriedades, certo? O tipo de inicialização dele está manual. A gente vai colocar como automático, porque no momento que, por exemplo, que você desligar a sua máquina e ligar, ela já vai subir junto com o Windows, certo? Então nós clicamos em aplicar, vamos aproveitar e vamos subir logo o serviço, certo? Pronto, o serviço está ativo, certo? Clicamos em OK e o tipo de inicialização dele está automático, né? Está em execução, certo? O status. Aqui tudo que eu estou falando, né? Você pode ir acompanhando aqui no mapa mental, beleza? Pronto. Agora, feito isso, como o serviço do DBAX, né, já está ativo, agora nós vamos usar uma ferramenta DB Monitor, né? Que é a ferramenta que a gente vai se conectar ao DBAX, né, para a gente informar dentro dele, né, a nossa fonte de dados, né, que a gente criou lá ao lado da parte de fonte de dados, né, que é a fonte de dados BD_Proteger do VPL. Né. Agora que o serviço do TOS DBAX foi criado e iniciado, vamos informar ao DBAX a fonte de dados que ele irá usar para se conectar ao SQL Server. Nesse caso, a fonte de dados BD_Proteger do VPL criada. Para isso, iremos usar a ferramenta DBMonitor, localizada dentro da parte DBAX. É através dessa ferramenta que nos conectamos ao DBAX, né, na porta 7890. Então, ó, vamos voltar aqui na pasta, né? Como o serviço DBAX já está ativo, né, nós vamos aqui, ó, no DB Monitor. Aqui ele mostra, né, o servidor localhost, né, que no caso o DBAX está na minha máquina, é a porta pela qual ele recebe as requisições, né, que é a 7890. Clicamos em OK. Pronto. Aqui nós vimos que através do DB Monitor, né, nós já conseguimos nos conectar ao DBAX, certo? Voltando aqui para o mapa mental, e aqui ele mostra, né, o localhost, a porta, né, tudo que a gente seguiu. E aqui o DB Monitor, né, que já possui 2 licenças, né, para a gente utilizar, certo? Agora, nós vamos voltar aqui
Para que nós possamos configurar a nossa fonte de dados, né, nós vamos aqui em configurações, tá? E aqui, ó, nessas abas ele mostra aqui os drives do banco de dados, né? Ele tem o do Microsoft SQL, do Oracle, IBM, né, Informix, mas o que a gente está trabalhando aqui é o do Microsoft SQL, né? Certo? Então, para que nós possamos informar a nossa fonte de dados, nós vamos seguindo aqui o mapa mental, né? Clicamos em novo, informamos lá o nome da nossa fonte de dados, que é o BD underline ADVPL. Ok, certo? Esse aqui é o nome da nossa fonte de dados, né, que o DBAX vai utilizar, né, para se conectar lá ao servidor do SQL Server. O usuário, né, é aquele usuário SA, a senha, aquela senha que nós definimos durante a instalação do SQL Server, certo? E aqui nós clicamos em salvar, beleza? Pronto, feito isso, voltando aqui para o mapa mental, né, aqui ele mostra, né, agora é aqui que informamos a fonte de dados pela qual o DBAX irá se conectar. Para isso, clique na aba configurações, né, tem todo o passo a passo, certo? Então ele mostra aqui, né, apresenta para salvar. Agora a próxima etapa, né? A próxima etapa é fazer a validação da conexão do DBAX à fonte de dados BD_Protea do VPL. Ou seja, será feito o teste para saber se o DBAX consegue se conectar ao servidor do banco de dados SQL Server a partir da fonte de dados informada. Para isso, clique na aba assistente e depois em validação de conexão. Então nós voltamos aqui, certo? Criamos aqui, né? Informamos aqui nosso ambiente, que no caso é a nossa fonte de dados, né? Vamos aqui no assistente e agora nós vamos clicar aqui em validação de conexão. Então clicamos aqui. Aqui ele mostra, né? Bem-vindo ao assistente de conexão. Clicamos em avançar. Aqui ele pede para selecionar a base de dados, né, a ser utilizada. Tem diversos, né? No caso a gente seleciona aqui o Microsoft SQL. Clicamos em avançar. E aqui nós informamos, né, o ambiente, né, o nome da nossa fonte de dados que nós formamos. E clicamos em finalizar, né, para ele validar a conexão. Aqui ele mostra conexão ok, né? Ou seja, o DBAX, né, através daquela fonte de dados que nós informamos, né, configuramos nele aqui, já consegue se conectar ao servidor do SQL Server, certo? Voltando aqui para o mapa mental, ó, todo o passo a passo que a gente fez aqui, né? Selecionamos aqui o drive, né, e tudo, formamos o nome do ambiente e aqui ele validou a conexão, né, do DBAX, né, com o banco de dados lá através da fonte de dados, certo? Então nós clicamos aqui em OK. Então aqui a gente já viu, né, que o TOS DBAX, né, já está apto, né, para se conectar com o servidor lá do SQL Server, né, e consequentemente se conectar ao banco de dados BD_Protea do VPL, né. Então, na próxima aula, né, que vai ser a instalação do Proteus, né, a gente vai ver lá todo o processo, né, para que no momento que nós estiver instalando e configurando ele, a gente vai informar lá o nome, configurar, né, para que o Proteus possa se comunicar com o TOS DBAX, né, e assim consiga ter acesso lá ao banco de dados, beleza? Então, por hoje, nós finalizamos, né, mais uma aula aqui do módulo 2 do Portal Protea do VPL. Espero que você tenha entendido, certo? Se tiver ficado alguma dúvida, né, eu peço aí que você deixe aí seu comentário, certo? Que a gente vai estar lhe respondendo, certo? Então, lembrando mais uma vez que esse mapa mental vai estar disponível, né? Você pode ir acompanhando, né, o passo a passo. Eu não fui falando aqui para a aula não ficar tão extensa, né? Mas você pode, medida que você for fazendo, você pode ir lendo aqui, né, o que é que está sendo feito, né, em cada um desses processos, beleza? Então, peço aí mais uma vez também que você dê um feedback, né, que é que está achando das aulas aqui do Portal Protea do VPL, se está dando para entender, né, ou se está com alguma dificuldade, né, você pode deixar aí seu comentário que a gente vai estar lhe respondendo, tranquilo? Então, por hoje nós ficamos por aqui e nos vemos aí na próxima aula aí, aqui do Portal Protea do VPL. Um grande abraço e fica com Deus.